Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Neste momento, mais uma vez, estamos aqui para juntos glorificarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. E nós vamos iniciar pedindo e agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Vamos orar nesse instante. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pelas tuas misericórdias sobre nós, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite, ó Deus, os nossos louvores, a nossa adoração, que o Senhor abençoe a todos quantos estão, ó Deus, neste momento cultuando ao Senhor, através, ó Deus, da tua palavra também, que o Senhor venha falar ao nosso coração pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Abençoe cada pessoa, abençoe cada família que está neste momento, ó Deus, adorando o teu santo e glorioso nome, pois nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico Faz um Milagre em Mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, da tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Neemias, no capítulo 4, que nos diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse:
Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos filhos, vossos irmãos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Que o Senhor assim, pois, nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração nesse instante. Queremos, ó Pai, conhecer a Tua vontade, Teu querer para todos nós. Que o Teu Espírito Santo nos fale nesta noite, pois te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto que nós lemos nos fala a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém que havia sido destruída completamente. As pessoas que lá restavam em Jerusalém estavam na miséria total, passando fome, em total desprezo e desespero. E Neemias chega exatamente com esta missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém que tinham um significado muito maior do que simplesmente um muro, mas significava acima de tudo segurança, proteção. E quando nós pensamos na ação de Neemias, no que ele fez, no que Deus fez através de Neemias, é que nós podemos pensar nesse instante como resgatar
o valor da família. Não é novidade nenhuma para todos o que nós estamos passando, e ao mesmo tempo poderíamos pensar, mas será que existe em meio a tudo isso algo positivo? Será que existe algum benefício diante de tudo isso que nós estamos vivenciando nesse tempo tão sombrio, tão estranho? Se procurarmos, vamos achar sim. Se procurarmos, vamos encontrar que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E um dos benefícios, um dos pontos positivos nessa situação toda é um tempo maior que as pessoas estão vivenciando com suas famílias. É um tempo de aproximação, é um tempo, por que não dizermos, de reconstrução, de valorização da família. Resgatar este valor que, na verdade, é o maior patrimônio que nós temos. É a nossa família. Deus, antes dele criar a igreja, ele criou a família. Jesus, quando vai realizar o primeiro milagre que ele realiza é num casamento, é na instituição, no começo de uma nova família. Daí a importância da família. E é nesse texto que nós aprendemos então o que fazer para nós resgatarmos este valor da família, que é o maior projeto de Deus que nós temos. Primeiramente, quando você decide restaurar e resgatar o valor da sua família, valorizar a sua família, a primeira coisa que acontece é um despertar da ira do inimigo. Porque os inimigos que aqui aparecem são inimigos visíveis, são inimigos que dava para ver, presenciá-los. O verso 1 diz: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, toda vez que você lutar pela sua família, de valorizar sua família, de resgatar, de restaurar o valor da sua família, você vai encontrar oposição no inferno. Os inimigos nossos, que, como o apóstolo Paulo nos diz, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 20, que a nossa luta não é contra carne e sangue, que a nossa luta não é contra a gente, contra pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Então, neste momento, e o apóstolo Paulo ainda diz lá em Efésios capítulo 6, para que nós estejamos preparados, usando a armadura de Deus, para quando chegar o dia mau. E toda vez que enfrentamos uma crise como essa, uma pandemia como essa, é o dia mau. O dia ali colocado em maiúsculo, porque é um tempo, é um período que não sabemos nem quando vai durar. Mas aqui nós encontramos de fato esse ataque frontal do inimigo contra a família. E com certeza todas as dificuldades, todas as lutas, todas as adversidades, todos os problemas que as famílias enfrentam, não é que a gente vai
colocar dizendo tudo é culpa do diabo, é só o diabo que está fazendo isso. O diabo age, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele age com ingerência, porque ele tem ódio. Ele tem ódio do servo de Deus, ele tem ódio da família, ele tem ódio de tudo aquilo que se refere a Deus, de tudo aquilo que é projeto de Deus. O inimigo ele luta contra. Portanto, saiba disso. Não é fácil, por isso a gente vive numa constante luta, numa constante guerra. Como diz A.W. Tozer, o mundo não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. Por isso, quando se luta para restaurar e resgatar o valor da família, saiba que o inferno vem contra, vem lutando para tentar destruir. Mas uma outra atitude que vem os ataques diretamente do maligno arquitetados. O verso 2 diz assim: que fazem estes fracos judeus permitir-se-lhe-á isto, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? É claro que tudo aqui eles estão falando literalmente. Pedras que foram queimadas, dos muros que foram queimadas, as pedras, renascer dos montões, dos entulhos. E quando você olha muitas vezes como a família tem sido atacada, quantas famílias estão nos escombros da vida, se tornaram totalmente destruídas. E quando se tenta restaurar a família, muitas vozes vêm dizendo: olha, não tem mais jeito, esse casamento já acabou, essa família já era, essa família não tem como restaurar. Por acaso alguém consegue restaurar o que está queimado, que virou entulho, que virou um monturo? Então vem, além de toda a situação em si, vem as vozes contrárias. Por exemplo, quando a traição entra na vida de um casal, quando alguém cede à tentação e trai, e vem a tentativa do perdão, de restaurar, existem vozes contrárias dizendo que não tem que perdoar coisa nenhuma, não. Tem que acabar logo, que dar fim logo nisso. E aí nós entendemos que não estamos sozinhos. O inimigo ele vem agindo desta forma, achando que ninguém luta por nós. Mas como se não bastasse, ele vem com um desânimo, na tentativa de desanimar, de trazer completo desânimo. O versículo 3 nos diz assim: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. É só a gente imaginar a cena, é só você tentar imaginar a cena, ali literalmente construindo um muro de pedras. E aí Tobias está dizendo: olha, nem adianta, eles vão construir e uma raposa vai destruir. Uma raposa vai destruir completamente este muro. Na verdade, o que ele está dizendo é a tentativa de trazer o desânimo para o povo, levar o povo a desanimar, perder a alegria, perder o ânimo de lutar para restaurar os muros. Isso vale da mesma forma com a família. Às vezes vem o desânimo e a pessoa
Estou cansado de lutar. Estou cansado de lutar pela minha família. Estou cansado de lutar pelo meu casamento. Estou cansado de lutar pelos meus filhos. É o desânimo. E é preciso ter cuidado. Por isso, não podemos desanimar. Jesus diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Mas o que nós vemos aqui é que a gente não fica só sofrendo os ataques. Vem um momento em que há o clamor. Na verdade, a oração tem que ser sem cessar. Mas já observaram que quando as coisas caminham no que a gente chama de normalidade, quando as coisas estão bem aos nossos olhos, a tendência nossa é de abandonarmos a oração. E aqui nesses instantes é que vem em nós a necessidade de buscarmos o Senhor. O versículo 4 diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Ouve, Senhor. É um clamor, é um pedido a Deus para que Deus venha ao encontro da nossa necessidade. Quantas famílias sofrem com toda essa situação e com certeza têm clamado ao Senhor, têm buscado ao Senhor. É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, é uma súplica ao nosso Deus. E Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele não está indiferente, distante, equidistante, longe de nós. Ele não está. O salmista nos diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam, e o invocam em verdade. Deus está perto de nós. Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo, aqueles que já entregaram suas vidas ao Senhor. Mas o que nós vemos também é que isto que acontece quando nós somos atacados, também a ira de Deus, o inimigo, ele acaba provocando a ira de Deus. Versículo 5 nos diz assim: não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Quando se ataca a família, quando se ataca o que Deus instituiu, e a família é uma instituição de Deus também, assim como a igreja, isso faz provocar e leva a provocar a ira de Deus. E Deus não deixa isso parar. Deus não deixa isso por isso mesmo. Por isso que há também, em tudo isso que está acontecendo, também está a permissão do próprio Deus. Deus permitindo que tudo isso aconteça como está acontecendo, para que nós possamos até mesmo rever os nossos conceitos. E por que não dizer, se de repente Deus está irado também conosco? Há um dos sermões mais conhecidos da história, o sermão de Jonathan Edwards, o sermão que diz: pecadores nas mãos de um Deus irado. Então as pessoas vão pecando e acham que não vai ter nada, não vai acontecer nada. Mas Deus fica irado, e Deus vem, e Deus intervém, e Deus age. Na verdade, quando Deus começa a agir,
o desânimo vai embora, porque é Deus que nos reanima. Versículo 6 diz assim: assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então esse ânimo veio de Deus, e observe que o ânimo veio logo após ato contínuo, logo após a oração, o clamor. 1 Samuel capítulo 30 conta a história de Davi com os 600 homens que foram lutar contra os inimigos, e a cidade de Ziclag foi atacada pelos amalequitas, queimaram as casas e levaram cativos as mulheres, as crianças, as famílias. E quando Davi chega com aqueles 600 homens, tudo destruído, cinzas, e eles começam a chorar, e choram abundantemente, copiosamente. Depois que eles param de chorar, aqueles homens quiseram apedrejar Davi, dizendo que Davi é que fora culpado, porque se eles estivessem ali, eles estariam defendendo a família, as famílias deles. E Davi então vai buscar o Senhor, ele ora, e o versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30 diz: e Davi se reanimou no Senhor, porque Davi perguntou: Senhor, será que nós podemos ir atrás dos inimigos para resgatarmos as nossas famílias? E Deus disse: pode ir, eu vou dar a vitória. Então Davi se reanimou, mas se reanimou no Senhor. Então não existe nada neste mundo e ninguém neste mundo capaz de nos reanimar se não for. É óbvio que Deus pode usar pessoas para falar da sua palavra, mas é o próprio Deus, é a palavra de Deus. Então não há nenhuma forma de nós buscarmos ânimo aqui nas coisas deste mundo. Por mais bem intencionadas que as pessoas estejam, elas não conseguirão nos animar, mas somente o próprio Deus, o próprio Deus. E nós restauramos e resgatamos o valor da família quando nós fechamos todas as brechas. O versículo 7 diz assim: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdodidas, que a recuperação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Eles começaram a fechar as brechas, ou seja, não poderia ter nenhuma fissura no muro, nenhuma abertura, nenhuma rachadura no muro, nenhuma brecha, para que eles não fossem de alguma forma espiados pelos inimigos, que o inimigo não tivesse acesso nenhum a Jerusalém. Portanto, da mesma forma, nós resgatamos também o valor da família e lutamos pela família quando fechamos todas as brechas que o inimigo possa usar para atacar, para destruir a família. Todas as brechas devem ser fechadas, todo tipo de pecado, todo tipo de vício, tudo tem que ser fechado, tudo tem que ser abandonado, deixado. As intrigas, as contendas, as gritarias, os xingamentos, a falta de respeito, tudo isso tem que ser abandonado na família. São brechas deixadas que o inimigo usa para atacar, para destruir a família. É como você imaginar, por exemplo, de você abrir uma fresta na porta e depois você tentar fechar a porta e alguém colocar uma cunha, colocar uma pedra, colocar um calço, impedindo que a porta se feche.
Então, portanto, o inimigo, ele só precisa de uma brecha para fazer uma simples fissura na família, na estrutura da família, onde ele entra com as suas garras e ele faz a destruição. Portanto, fechar todas as brechas dos muros da sua família, da sua casa, espiritualmente, buscando o Senhor. Mas também nós vemos que nesse instante, quando você começa a lutar pela sua família, se prepare, porque aparentemente os problemas vão piorar. Vão piorar. Versículo 8 diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então, ou seja, não vá pensando que a partir do momento que você toma lugar diante de Deus, diante da sua família, para você restaurar a sua família, a harmonia no seu lar, não pense que isto vem de bandeja, não, que vai dar tudo ali certinho, vai ser tudo na paz, na tranquilidade. Não. Aparentemente os problemas que você vai tentar resolver, eles vão piorar. Mas eles vão piorar no sentido de que o inimigo ainda vai vir com outras armas, porque ele não tem trégua, os ataques do inimigo. Por isso, a necessidade de voltar à perseverança da oração. O verso 9 diz: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. O Salmo 127, que é um salmo bem conhecido, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então nós podemos lutar sim, trabalharmos pela nossa família, e temos que fazer sim a nossa parte. Não adianta você orar para Deus proteger a sua casa contra ladrões e deixar a porta aberta, e deixar o portão aberto. Não adianta. Então você precisa fazer a sua parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Cada homem assumindo o sacerdócio do seu lar, levando o alimento espiritual para sua família, juntando a esposa, os filhos diante de Deus. Isso é a nossa parte. É apresentar a nossa família diante de Deus em oração. E isso sim não tem arma que possa destruir quando buscamos o Senhor. Veja que aqui os inimigos atacaram e eles não foram simplesmente no contra-ataque imediato, como se fosse fazendo justiça com as próprias mãos. Não. Eles buscaram o Senhor. Eles buscaram o Senhor. E é uma luta sem descanso, sem trégua. O versículo 11 diz assim: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Queridos irmãos, quando a gente olha de uma maneira ampla, muito mais ampla do que a gente possa imaginar, tudo isso que está acontecendo são ataques, sim, contra a vida humana de todos. É um ataque, sim, às famílias. Quantas pessoas estão perdendo suas vidas? São ataques também, porque o inimigo ataca de várias maneiras e em vários frontes.
também são ataques contra a igreja. São ataques contra a obra de Deus. E aí resta saber, será que o inimigo está vencendo? Será que o inimigo está ganhando campo, está ganhando terreno? A luta é sem trégua, a gente sabe disso. O inimigo não tira férias, o inimigo não tira folga, o inimigo não tem feriado para ele. Mas por que esse ataque tão ferrenho nesses dias? Por quê? Me diga por que esse ataque tão ferrenho nesses dias. Aí você vai para a palavra de Deus e nós vemos ali que o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo resta ao inimigo. Então ele está usando todas as suas armas. Igrejas fechadas, templos fechados, as igrejas que se abrem com pouquíssimas pessoas. Então diríamos, o inimigo está ganhando? Será? Será? O inimigo matou cristãos, muitos cristãos no início da era cristã, da era da igreja cristã. Matou os apóstolos, somente o apóstolo João, que segundo os historiadores ele morreu de morte natural. O próprio Senhor Jesus disse que ele morreria, João morreria de morte natural com seus 90 anos. Mas todos os outros foram decapitados, crucificados, queimados. Ou seja, Paulo, quando estava preso, ele escreve à igreja aos Filipenses dizendo: eu estou preso, mas a palavra de Deus não, o evangelho não. As portas dos templos podem estar fechadas, mas o evangelho não está fechado. O inimigo tem atacado as famílias, mas as famílias têm sido defendido a bandeira da família, a palavra de Deus, o valor da família. Isso provoca o inferno. Por isso lute. Sem trégua o inimigo está lutando para tentar destruir a sua família, a nossa família, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quanto à igreja, o Senhor Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja avança. Então as portas estão fechadas, mas o evangelho está sendo pregado para o mundo todo, como agora, por exemplo. Talvez famílias que não vinham à igreja estão ouvindo, pessoas que não vinham à igreja estão ouvindo a palavra de Deus, em vários lugares no Brasil e em várias partes do mundo, vários países. Isso é a ação de Deus, é o agir de Deus. E finalmente, nós lutamos para defender a nossa família. Versículos 13 e 14, finalizando, nos diz assim: então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas, com suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai e lutai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. É preciso trazer à memória a
a presença de Deus. Lembrai-vos do Senhor. Nós não estamos lutando de maneira nenhuma sem o amparo de Deus, sem a retaguarda de Deus. E a espada que nós usamos nessa luta é a palavra de Deus, é a Bíblia. É nela que nós encontramos forças para nós, pessoalmente, individualmente. O Salmo 19, versículo 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É arma contra o inimigo. Quando o diabo usando a palavra, dizendo, também está escrito. Se você luta pela sua família, você tem, com certeza, a força de Deus, o poder de Deus sobre você. Creia, o inimigo não tem poder, não pode contra Deus. E a obra de Deus, que é a sua igreja, que é a família, a sua família, o seu maior patrimônio que você tem, que Deus te deu. Que Deus, pois assim, nos abençoe. Amém. Minha família e por tua presença no meu lar, te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. É um presente do Senhor. Vem desfrutar do amor de Deus. Você deixe Jesus, que é o rei, em teu coração. Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia. Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade.
Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa aplicá-la aos nossos corações, Senhor. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre todas as famílias, ó Pai. Famílias do Senhor. Famílias que são, ó Pai, projetos do Senhor. Que, ó Deus, o Senhor planejou, o Senhor instituiu, é a célula mãe da sociedade, a família. Ó Deus, o Senhor valoriza a família. Por isso pedimos, ó Deus, abençoe. O Senhor repreenda, ó Pai, todo e qualquer ataque do inimigo contra as famílias, ó Deus. Seja, ó Deus, na saúde, na área da saúde, seja, ó Deus, nos relacionamentos, seja, ó Pai, na área financeira, seja, ó Deus, espiritualmente, ó Pai, que as famílias possam primeiramente voltarem-se para o Senhor e possam buscar a restauração, a valorização, valorizar, ó Deus, esta instituição tão maravilhosa. Ó Deus, que o Senhor abençoe todas as famílias, ó Pai, que neste momento estão ouviram a tua palavra e neste momento estão falando com o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós, mais uma vez, agradecemos a todos e deixamos aqui o convite. Na próxima sexta-feira, às 19h30, novamente aqui teremos o culto online, onde estaremos orando e buscando a direção do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. No domingo, 9h da manhã, Escola Bíblica Online, e também às 19h30, 7h30 da noite, todos esses horários de Brasília. Nós agradecemos a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Recebei a bênção nesse instante. Que a graça de nosso Senhor, o amor de Deus Pai, e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.